YouTube, vamos falar sobre Scott Pilgrim, a série, que é o nome em português dado para a nova série da Netflix, que é Scott Pilgrim Takes Off. Eu odeio que mudaram esse nome. Antes de absolutamente qualquer coisa, esse vídeo vai ter spoilers da série, também alguns spoilers do quadrinho, mas Só que ao invés de só mencionar que tem spoilers, como eu geralmente faço, eu também vou trazer um pedido aqui pra vocês. Se vocês viram os trailers e curtiram essa série, mas nunca consumiram nada de Scott Pilgrim, eu peço, por favor, leiam um HQ antes. Eu nunca peço isso, porque eu acho que uma adaptação deveria se manter por si própria, mas esse é um caso onde eu acho que você perde muito, muito mesmo, se você não tiver conhecimento do material original antes de ver esta série do Scott Pilgrim. Não estou dizendo que é impossível você gostar dessa série sem ter consumido o original, mas essa é a sugestão que eu dou pra vocês. Se você tiver algum interesse em Scott Pilgrim pelos trailers ou pelo que as pessoas estão dizendo, leia o material original, depois vá e assista essa série com mente aberta, beleza? Ok, e a partir daqui que o vídeo realmente começa, eu começo a dar spoiler, tranquilo? Ok, 3, 2, 1... Ok, Scott Pilgrim Takes Off não é uma adaptação de Scott Pilgrim contra o Mundo. Scott Pilgrim Takes Off é uma reimaginação / continuação não direta de Scott Pilgrim contra o Mundo, e seu primeiro episódio inteiro serve pra você achar que é uma adaptação fiel até você ser surpreendido pelo final do episódio onde Scott Pilgrim morre. Quer dizer, morre, mas vocês entenderam. Isso virou um grande ponto de discussão na internet e é uma discussão que eu pessoalmente acho que os dois lados estão certos e errados ao mesmo tempo. Por um lado, tem gente que tá genuinamente muito puta que isso não foi uma adaptação de Scott Pilgrim. E as pessoas estão putas porque foi vendida assim. Pelo menos deu pra entender que era isso. Teve algum produtor ou algum diretor que em algum momento falou não é uma adaptação fiel de Scott Pilgrim, mas você absolutamente não pode achar que isso é uma justificativa tranquila pro público em geral. Se o material promocional não entregou como uma história diferente de Scott Pilgrim, faz completo sentido as pessoas ficarem putas por essa não ser uma história convencional de Scott Pilgrim. Ninguém sabia que era uma história diferente. Ao mesmo tempo, esse literalmente é o ponto. Ninguém sabia que era uma história diferente. A ideia é você levar esse choque de opa, tem algo diferente aqui. Esse choque vale a pena a decepção de algumas pessoas por não receber exatamente o que elas queriam? Depende. Eu achei um choque legal. Basicamente, opa, eu não esperava isso. Maneiro, interessante. Onde é que isso vai agora? Só que no episódio 2 meio que já foi embora esse choque. Agora eu só tô dentro da história acompanhando ela e tal. É legal, mas acho que isso é muito uma questão de o marketing de uma série ou um anime nesse caso. Deveria tentar vender o anime ou deveria tentar fazer algo interessante com isso? Entre aspas, propaganda enganosa em trailers e marketing em geral é um problema ou não é? Porque, tipo, tem outros filmes que fizeram isso muito bem. Até Vingadores Ultimato. O filme não revela que ele é um filme de viagem no tempo, pra você só ver que eles matam o Thanos em 15 minutos e a história é outra coisa. Isso é legal, isso é chocante, isso é maneiro, eu acho ok. No fim das contas, é uma coisa muito pessoal, se isso te incomodou ou não te incomodou. Se você necessitava de uma adaptação fiel de Scott Pilgrim pra mídia de animação, ou se você tá ok com algo mais livre e mais diferente, que explora outros temas e outras ideias, ainda se mantendo bem fiel a Scott Pilgrim. Por exemplo, eu vi essa série com meu par. Nós dois lemos Scott Pilgrim papo de 10 anos atrás, e nós dois somos muito fãs do filme, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre o filme em algum momento. Eu assisti tudo e já vou deixar claro que eu gostei, eu achei muito legal. Ele essencialmente dropou no episódio 3 e foi jogar Digimon. Acontece, pô, não tem como ignorar a expectativa. Tá, mas qual que é a mudança que fizeram? Se você tá vendo isso aqui, você já sabe porque isso aqui é com spoiler, mas enfim. Qual que é a mudança? Qual que é essa nova pegada? Na luta contra o primeiro ex-namorado do mal, que é o Patel, Scott morre, mas ele não morre, ele é levado por um portal. E agora o resto da série é Ramona tentando descobrir o que aconteceu com o Scott Pilgrim. Onde ele está, o que aconteceu. Eu imediatamente falei em voz alta quando eu vi isso. O Scott se sequestrou, mas tá tudo bem. É óbvio, mas não tem problema, eu acho. Por isso o nome em inglês é Scott Pilgrim Takes Off, que numa tradução livre seria Scott Pilgrim Vaza. O material promocional pode não ter dito o que exatamente essa série é, mas o título meio que disse. Scott Pilgrim vazou. Ele não é o protagonista dessa história, pelo menos não da maioria dela. A protagonista é a Ramona. O que leva pra alguns dos pontos interessantes dessa série em uma questão de escrita. Eu já vi muita gente, incluindo eu mesmo falei isso, fazendo a direta comparação de Scott Pilgrim com Evangelion, como se essa nova série fossem os rebuilds de Evangelion, aqueles filmes que mudam basicamente a história toda, de certa forma, mais ou menos. Uma nova versão dessa história que é melhor se você tiver consumido a história original. Eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu não diria que é exatamente isso. Eu tratei mais essa série de Scott Pilgrim como material suplementar que Scott Pilgrim a esse ponto talvez necessitasse. Não necessitasse, mas é bem-vindo. Uma outra comparação que eu trago, na verdade, é Messias de Duna. O livro de Duna tem um ponto muito óbvio que não é
tão óbvio assim, muita gente meio que perdeu. Aí veio o Messias de Duna e deixou o ponto, tipo, agressivamente óbvio e esfregado na sua cara. Scott Takes Off é um pouquinho isso, não precisava, realmente não precisava na minha visão, mas é legal que está aqui. Traz alguns pontos novos e algumas explorações dos conceitos que estão na HQ. Tipo, é muito fácil ver, especialmente por causa do filme, a Ramona Flowers como uma girl next door. Alguém totalmente idealizada pra ser super duper incrível e você se apaixonar, e é por isso que o Scott se apaixonou, e é isso. Na HQ ela é tipo uma pessoa, e aí aqui ela é uma pessoa. Você tá com ela o tempo todo, então você vê que ela só é uma moça, é isso. Ela não é perfeita, tem seus problemas, ela cometeu erros em seu passado, mesmo em relação aos ex dela. Ela magoou, por exemplo, a Roxy, e tem um episódio inteiro que é sobre ela tentando se reconciliar com a Roxy. Não inteiro, é só uma cena, mas ainda assim, mandaram muito bem nisso. Um dos pontos em geral da HQ é que pessoas são pessoas. Pessoas são problemáticas, pessoas têm seus problemas. Porém, você deve amadurecer e conseguir entender e superar esses seus problemas. A HQ, obviamente, tem um foco maior no Scott pra essa mensagem. Scott Pilgrim, na HQ, é um puta de um babaca. E o arco dele é entender que ele é um babaca e perceber as merdas que ele tá fazendo e aí, eventualmente, conseguir mudar essa babaquice. Por isso que ele ganha o poder do entendimento, onde ele percebe que ele é muito mais parecido com o Gideon do que ele achava que ele era. Então, se ele continuar sendo um babaca, ele vai continuar sendo daquela maneira. A série humaniza, entre aspas, os ex-namorados do mal e trazem uma ideia meio de eles são que nem o Scott. Não literalmente, obviamente, não totalmente, obviamente. Eles só são pessoas muito mais complexas do que dá pra entender, pelo menos de início. Eles são pessoas, eles podem mudar, assim como o Scott muda na história original, e eles mudam aqui. E isso tudo parece, entre aspas, canônico, no sentido de eu olho pra tudo que acontece nisso daqui e eu consigo pensar, esse mesmo personagem é o personagem da HQ, mas aqui ele teve espaço pra se redimir. Até alguém tipo Lucas Lee, que não era muito babaca na porra do material original, aqui ele tem mais espaço pra brilhar, pô. Porque a história não tá seguindo a ideia do Scott indo lá e metendo a porrada nos ex, então agora ele pode ter mais tempo pra si mesmo. Temos um entendimento melhor dos personagens. Tanto que eu gostei muito da decisão do final, fazer todo mundo ir contra o Scott Pilgrim. Porém, o Scott Pilgrim do mal. Isso é, no mínimo, muito, muito legal. É uma reversão muito interessante. O arco inteiro do Scott Futuro é um bagulho também muito interessante que ainda assim respeita o final do original, que o final daqui meio que é a mesma coisa, mas entrega de uma maneira diferente com outros pontos. Por exemplo, a questão da Ramona se amar. Isso é muito legal. Mas no fim das contas, eu ainda assim prefiro a história da HQ original. O motivo pra isso é que isso daqui realmente é um material complementar, pelo menos na minha visão. Serve pra explorar certas coisas que talvez não tenham sido muito exploradas na HQ em si. Ou pelo menos explorar de uma maneira diferente, uma maneira que seja mais interessante de se entender. Mas o original ainda assim é mais legal, ele flui melhor, é uma maneira, eu prefiro. Isso aqui é muito bom ainda assim, pô, gostei. Eu não falei absolutamente nada da animação, eu vou falar rapidinho, ela obviamente é muito bonita. Tipo, olha pra tela, ela é bonita, olha isso. O estilo visual é do cacete, design de personagens, animação no momento que tudo fica mais extremo. Sakuga, né? É um estúdio japonês, então um anime. Não tem muito o que dizer da produção, eles simplesmente mandaram bem. Faz jus à ideia de Scott Pilgrim, é uma identidade visual muito única que você olha e você vê, ei, olha, Scott Pilgrim. Minha única possível, entre aspas, crítica é um bagulho muito subjetivo, muito pessoal. Eu prefiro pessoalmente o estilo do filme. O ritmo em cenas do filme é extremamente veloz. Piadas acontecem no susto. E caso você veja esse canal aqui, você sabe que esse é meu tipo de humor. Alguma coisa rápida, você acha engraçado depois que a piada já aconteceu, porque você entendeu o que aconteceu depois. É um estilo de edição muito curioso, muito característico e uma coisa que agora eu associo com Scott Pilgrim, mesmo que tipo isso não poderia estar na HQ, porque a HQ não tem edição, né? Aí não tá nessa série, e por mais que seja um produto separado que deve ser tratado de maneira separada, eu fiquei meio, o humor não me pegou não. Muito lento, o ritmo é muito lento, eu preciso de algo que brinque com minha falta de atenção. Mas geralmente dane-se, isso não afeta nada, é só eu sendo um idiota. No fim das contas não tem como falar dessa história de maneira, entre aspas, objetiva, porque ela fica exponencialmente melhor se você tiver o contexto do material original. Se você não tiver, eu sinto que você perde muito. Então, pra quem não viu, mas leu, eu sugiro que vocês assistam. É muito legal, mas entenda que não é uma adaptação. É um bagulho novo, é um bagulho diferente. E não tem problema fazer isso. A questão do marketing é algo muito discutível, mas... Enfim, o que vocês acharam? Gostaram dela? Não gostaram dela? Ficaram decepcionados que não foi uma adaptação? Acharam super de boas que não foi uma adaptação? Pode falar aí. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia de qualquer maneira. Até a próxima e até!